Boa tarde a todos. Então, antes de mais nada, agradecer o Alex, né? Alex Atala, que nos chamou aqui através do Gonzalo. Obrigado, Gonzalo, por ter feito essa ponte entre agricultores e a ponta final que a gente costuma falar, que é a comida, são os chefes de cozinha. Isso era um sonho antigo nosso, de mostrar realmente como que é produzido o alimento em larga escala, diferente de um pouco do que a gente escutou até agora um pouco. A gente também temos os mesmos problemas que a agricultura familiar tem, temos os mesmos problemas de logística, de preconceito e tudo mais. Eu sou agricultor, meu nome é Rogério Vian, sou técnico agrícola e engenheiro agrônomo e planto em Mineiros, Goiás. Eu sou vizinho do Parque Nacional das Emas. Então, o Parque Nacional das Emas, para quem não conhece, é Patrimônio Mundial da Humanidade, e eu faço divisa com o asfalto mesmo. Ele está de um lado e a nossa propriedade está do outro. Então, a gente vai contar um pouco da insatisfação que a gente estava com a agricultura, vamos falar convencional, né, Vânia? A gente estava insatisfeito com essa agricultura há um bom tempo. Eu, particularmente, desde quando formei, já formei em 99, e estava insatisfeito com essa agricultura, com esse modelo. Então, a gente criou um grupo que chama Grupo de Agricultura Sustentável, qual que são as premissas que a gente falou que tem que ser feito dentro desse grupo? Então, a gente começa pelos conceitos. A gente é um movimento, somos um movimento por uma nova agricultura. Defendemos o direito de independência na escolha dos insumos principais, liberdade e autonomia de obtê-los em nossos contextos regionais. A nossa agricultura, diferente das demais, não é uma agricultura que pretende buscar defensiva agrícola na Alemanha, em outros países de grandes multinacionais, e nem adubo também. A maioria, não sei se vocês sabem, mas a maioria do adubo que é consumido pela agricultura convencional é produzido fora do Brasil. Um exemplo é o cloreto de potássio, que 95% é importado do Canadá e da Rússia, para vocês terem uma ideia. A gente prega usar o que existe na região. O Ernest, depois que a gente conheceu o Ernest, a Vânia vai falar, a gente ainda se apegou mais ainda a esse modelo de agricultura. Tudo que tiver na sua região, está lá o seu esterco do gado, do peru, do frango, está lá a palhada da cana, o que tiver na sua região, você use para fazer a sua agricultura, e não traga nada de fora, queremos independência. Buscamos soluções em todas as agriculturas, sem preconceitos ou sectarismo. Todas as agriculturas são importantes, todas, sem exceção. Agricultura familiar, larga escala, todas, a gente procura um caminho. A gente não quer extremo, nem lá em cima, nem lá embaixo. A gente quer um caminho do meio. Então, é isso que a gente busca. Entendemos o conhecimento como uma fonte de abundância, onde compartilhar é melhor que competir. Então, a gente compartilha tudo. Todo tipo de agricultura que a gente faz, a gente compartilha. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 2 grupos grandes no Telegram, com mais de 700 pessoas em um grupo, e 8 grupos de WhatsApp, que a gente criou em várias regiões do país, para discutir esse modelo de agricultura, que eu vou explicar mais para frente um pouco. Como é que funciona hoje a agricultura? Que eu escutei bastante hoje durante o dia aqui e de manhã. Legitimação científica, apropriação pelas grandes corporações, monopólios, inadequação, geração de externalidades negativas. Com isso, o baixo retorno e alto risco ao produtor. É assim que é feita a agricultura hoje. Eu sou agricultor e sei disso há muito tempo, já estou na atividade há mais de 20 anos. É assim que funciona. Como que sair dessa zona de conforto? Como é que a gente faz para sair dessa zona de conforto? De pacotes, que hoje a agricultura é feita de pacotes. E não só a agricultura, vamos falar de maneira geral, de tudo. Hoje é pacote farmacêutico, é na área da saúde, é na área animal. Então, o indivíduo doente é o que dá lucro. O indivíduo saudável não dá lucro. Então, é assim que como que a gente sai disso? Reduzir custos de forma estrutural. Independência e autonomia para escolher e acessar os insumos fundamentais. Então, tudo que tiver ao nosso alcance, na nossa região, nós vamos usar para fazer esse tipo de agricultura. Gente, eu estou falando disso de larga escala, são áreas grandes, não são áreas pequenas. Focar no solo, diferente do que é hoje, que se foca na planta, na parte aérea a gente foca no solo, biologia.
qualidade mineral e biológica. Busca ativa por soluções em todas as linhas de agricultura. Então, agricultura sintrópica, agricultura familiar, todo tipo de agricultura é importante. Tanto é que esse modelo nosso é copiado da agricultura familiar. É o que é feito. É uma agricultura, como diz um amigo meu, a moda antiga, feita a moda antiga que se esqueceu como se faz com os pacotes. A gente buscou lá atrás. Redução das contaminações, tanto local, atmosfera e produtos. Então, a gente é focado em diminuir essas contaminações. Buscamos uma pesquisa focada em resultados materiais, mas consciente da sua consequência. O aporte sistemático de conhecimento é fundamental para garantirmos a interdependência, que é isso que a gente fala, interdependência. A gente não quer depender de ninguém, mas em algum momento a gente depende de alguém. Essa é a ideia. Regional e autonomia dos produtores. E as soluções vêm por soluções regionais, divididos por regiões agrogeológicas. Privilegiar serviços, inclusive pagando por desempenho, uma vez do que produtos. Hoje a agricultura paga por produtos. Não só agricultura, estou falando de agricultura, mas tudo é pago por produto, né, Vânia? A gente sabe bem. Como é que a gente faz para replicar isso? Para ensinar, para replicar. A gente aprende, replica, testa e compartilha. Isso é feito de maneira em rede. Isso é feito no Brasil inteiro. A gente está falando de um tipo de agricultura que hoje é uma realidade. A gente não sabe mensurar em área hoje quantos milhões de hectares já estão sendo feitos desse jeito, mas é uma área grande. E não só de soja, tem milho, tem algodão, tem feijão, tem várias culturas. O que a gente usa? Em vez de adubo químico, em vez de KCl, MAP, cloreto, a maioria de vocês nunca ouviu falar esses nomes, mas em vez disso a gente usa remineralizador de solo. O que é isso? É pó de rocha. Isso é uma tecnologia, falaram hoje cedo de Liebig. Quem desenvolveu ela foi Julius Hensel, lá na Alemanha, em 1850. Então, é muito antigo, de usar a própria rocha para fertilizar o solo. Então, a gente não usa nada que venha de fora da propriedade. O Brasil é riquíssimo. Acabou de sair um estudo da Embrapa agora, e isso é fundamental, né, Vânia, a gente falar, que toda a pesquisa nossa, todo o trabalho nosso é em parceria com a Embrapa, com as fundações de pesquisa, com as Emateres, com tudo. Então, a gente usa isso. E fertilizantes regionais, que tiver na região. Vou dar um exemplo da nossa região lá, que tem um fósforo à base de farinha de osso, por exemplo, farinha de carne. Essa é a ideia. E a gente usa o uso de biológicos. Em vez de usar moléculas químicas, a gente multiplica, que tem um processo que chama multiplicação on-farm. A gente multiplica o biológico na própria propriedade, e na propriedade mesmo a gente aplica esses produtos. A gente coleta na natureza, tem os famosos EMs, que são micro-organismos eficientes, coleta da mata, usa os BTs, a gente usa tricograma também, que são vespas que controlam ovos de lagarta, de percevejo. Hoje eu fiquei feliz de ver a questão da coruja também, já é mais um controle biológico que a gente vai poder testar futuramente. E plantas de cobertura. Então, isso a Vânia vai falar um pouco mais depois, como é que é feito isso aí. Então, é um tripé. São uso de rochas que são abundantes no país, abundantes. Hoje, saiu uma pesquisa da Embrapa, estava falando, mais de 20% do território nacional corresponde a rochas que podem ser usadas na agricultura. Então, você imagina o que é isso, 20% do país. Então, isso tudo pode ser usado na agricultura, sem importar 1 quilo de NPK. Plantas de cobertura, a Vânia vai falar, que é matéria orgânica, é fundamental para o sistema. E a gente trabalha com indicações de prioridades, né? Estabelecer as metodologias para quantificar a captura e sequestro de gás carbônico líquido, emissões de GEE, né? Gás de efeito estufa do solo, taxas de intemperias dos minerais utilizados. Aqui eu vou ler rápido, porque é meio técnico. Consolidar e ampliar as iniciativas de seleção e oferta de variedades capazes de melhorar a resposta às diferentes minerais de solo. Isso é importante. Em vez de pegar materiais, transgenia, material que vem de fora, a gente prefere os materiais produzidos no Brasil, da própria Embrapa, variedades mais resistentes ao nosso clima. Nós estamos num clima tropical, usando uma agricultura de clima temperado, é um absurdo, né? Então, é totalmente diferente. Consolidar o conhecimento da rochagem, né? Considerando diferentes culturas, solos e rochas, e a indicação da redução de consumo de fertilizantes químicos. Testar e consolidar estratégias regionais para a gestão dos recursos microbiológicos, próprios visando seus
usos como estimuladores de crescimento, biodisponibilizadores de nutrientes e no controle de pragas e doenças. Isso a gente faz on-farm, faz tudo na fazenda. Tem produtores aqui que nos acompanham aqui, que fazem, e feito em áreas muito grandes no Brasil isso. Tem áreas já usando praticamente zero de químico já para controle de lagarta, de percevejo, de várias pragas que atingem a agricultura. Indicações de prioridade, continua, né? Avaliar o impacto na melhoria do solo, com formação de minerais secundários. Aqui já passou, né? Já foi? Não? Avaliar o impacto, já foi. Para frente. Então, a gente quer chegar a isso aqui, ó. Essa é a ideia do grupo. Reduzir 90% dos agroquímicos e uma redução de 30% no custo dos insumos. Eu falo pela minha propriedade, a gente já conseguiu diminuir 30% desses custos já. Então, aumenta a rentabilidade. Gente, a agricultura, não sei se vocês sabem, o rapaz do Sebrae pode saber, mas a agricultura está em maus lençóis no Brasil, viu? Não só no Brasil, no mundo. Não existe rentabilidade. Pode até falar de agricultura, de agronegócio, mas que está ruim, está muito ruim. O pessoal realmente, eu falo na minha região, eram mais de 400 produtores, num lugar que não tem problema de clima, e hoje tem menos de 1/3 desses produtores lá. Então, a agricultura realmente está em dificuldade, esse modelo. E aí vamos falar de pesquisa, universidades e tudo mais, que estudam um modelo que não é adaptado à nossa região, ao nosso país. Aqui é o modelo que a gente faz, né, com fóruns, olha lá o Ernest lá, se vocês verem lá pequenininho, a gente pega pessoas, capta pessoas da pesquisa, que realmente estão interessadas nesse modelo de agricultura e tira, em vez de ficar falando mal da Embrapa, do Sebrae, de várias coisas, não, vamos trazer as pessoas interessadas no modelo e trabalhar junto. Então, isso aí, ó, evento em Goiânia ano passado, 508 participantes, ficou gente de pé, foi um absurdo, mais de 60 pessoas ficaram de fora. Arquitetos, médicos, engenheiros, gente de tudo que é atividade, querendo saber como se faz uma agricultura em larga escala, sustentável. Então, alguns exemplos de foto. Aí também, em Mineiros agora, na minha cidade, a gente promoveu esse evento agora, em janeiro, dia 14 e 15, trazendo as mulheres para o negócio, a Vânia vai falar disso, a importância da mulher na agricultura, na gastronomia, na educação dos filhos, na educação de o que comer, né, a qualidade nutricional dos alimentos, foi abordado isso aí, ó. Não sei se vocês vejam, o tema lá era alimentando vidas. Isso é legal para o diálogo, porque, afinal de contas, a gente produz alimento, e o alimento vem para nós e para todo mundo, para nossos filhos e netos. Então, aí a gente do Brasil, essa é só a turma de Goiás que estava lá, e as mulheres participando fortemente do evento. Aqui os dias de campo, o Ernest, a Vânia vai falar um pouco mais do Ernest depois, mas a gente tá construindo junto, a gente construiu uma equipe para construir máquinas. Porque qual é o problema dessa agricultura crescer, principalmente a agricultura sintrópica? Mecanização. Quantidade de mão de obra que se usa nesse modelo é gigantesca. A partir do momento que a gente conseguir fazer as máquinas, aí essa agricultura não tem mais tamanho. Aí ela pode ficar do tamanho que é a agricultura convencional a partir do momento que a gente tiver máquinas. E o grupo é grande, está vendo? Esse grupo todinho aí está estudando isso. Como fazer máquinas maiores, mais leves, com a ajuda do Ernest, para poder a gente fazer uma agricultura comercial, mas de larga escala, sintrópica. Aqui a Vânia vai falar agora, Vânia, pode continuar. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada, Alex e o Felipe, pelo convite. Vocês me desculpem, mas é a primeira vez que eu falo assim. Mas gostaria, primeiro, de falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui. Eu sou advogada, mas, algum tempo atrás, depois que meus filhos cresceram, eu comecei a me interessar pela atividade da nossa família, que era agricultura e pecuária, e comecei a participar dos problemas e do dia a dia da fazenda. Foi quando eu comecei a perceber todos os problemas existentes ali, que o meu esposo passava sozinho, e que eu havia resolvido deixar a minha atividade principal, que era a advocacia, e começar a trabalhar com ele na fazenda. E, no dia a dia, comecei a perceber os problemas, né? Dentre eles, um deles, que é o alto custo, né, de aquisição de insumos e de sementes, que é um dos maiores que tem. Outro problema que que nós estamos agora exatamente nesse momento passando, que é uma instabilidade climática muito grande, né, que é a falta de chuvas, né,
E vocês me desculpem, eu tenho que olhar, às vezes, um pouquinho o monopólio das empresas, né? Que os grandes grupos, há muito tempo, vêm, na nossa região, principalmente, que nós estamos na divisa de Goiás, Mato Grosso do Sul, e onde existem fazendas de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes, né? E os grandes grupos, há muitos anos, entraram na região e tomaram conta do mercado, né? E fazem um trabalho de venda de pacotes, como o Rogério falou, e que vem desestabilizando todos os agricultores, porque, mediante todos esses problemas que a gente tem vivido, você é uma faca de dois gumes, né? Então, você entra naquilo ali achando que vai produzir uma quantidade e depois não produz. E era isso exatamente que a gente estava passando, né? Todos esses problemas, fora logística e várias outras coisas. Diante disso, né, nós começamos a procurar, né? Eu comecei a olhar e falar: meu Deus, nós temos que achar alguma coisa para fazer, né? Eu tenho que achar alguma solução. E foi aí que a gente conheceu, assim, a gente já conhecia o Rogério já estava fazendo um trabalho diferenciado e estava, né, já começando a trabalhar com os fermentados, que é essa produção de produção em larga escala de biológicos, né, um farm, e começamos a ver que aquilo era uma possibilidade. E depois comecei também a ler alguns livros e me interessar pelo assunto. Foi quando eu descobri não só o Ernest, como a Ana Primavesi, que fala exatamente daquilo que o Brasil não tem, que é cobertura de solo, né? Que exatamente hoje o desenho que vocês têm aqui no palco é o que a gente precisa no Brasil, na nossa região, né? Diversidade de plantas, como nós temos aqui, principalmente a mandioca. Achei lindo ali, porque a gente produz muita mandioca. E aí começamos a entender que nós precisávamos fazer alguma coisa. E fui atrás de fazer cursos com o Ernest. Fui na Bahia, fazendo trabalho com ele, com o Henrique de Souza. Depois fui para Alto Paraíso, onde outras pessoas aqui hoje já falaram que trabalham ali na região também. E foi quando eu entendi que precisava unir as duas pontas, né? Que depois que eu conheci o trabalho do Ernest, que ele sempre trabalhou mais em pequena escala, e eu estava no outro grupo, que era o grupo do Rogério, que nós somos em maior escala, média e grande escala, e eu comecei a entender que a gente precisava unir as duas pontas. Foi quando eu falei para o meu esposo, eu falei: vamos falar com o Rogério, e o grupo entrou em contato com o Ernest, e nós começamos a trazê-lo para dar consultorias particulares e também participar de eventos. E aí, ao mesmo tempo, nós começamos a fazer essa atividade aqui também, que é a adubação verde. Porque o que acontece? Através de estudos, a gente começou a descobrir que o que acontece? A maneira com que a gente trabalha no Brasil, em larga escala, veio de fora, né? Veio de fora, veio da Europa, dos Estados Unidos, onde o clima é temperado. E aqui nós temos o clima tropical, né? Onde o quê? O solo é descoberto. E com esse trabalho grande que existe em cima da terra, hoje em dia, aração, né, gradiação, o solo foi ficando cada dia mais pobre. E, com o uso excessivo de químicos, ele começou a matar toda a vida que existia no solo. E aí a gente começou a ver, entender, porque cada vez que a gente entrava na área, ou nos talhões, a gente começava a ver que não tinha vida. Não tinha minhoca, não tinha nenhuma joaninha, nenhum bicho, nem nada. E a gente começou a perceber que ali que era o grande negócio, né? Que a gente havia perdido tudo que a natureza nos deu, né? E que agora a gente começou a entender que o homem, nós todos, não estamos separados da natureza, né? Nós somos só mais uma peça. Então a gente começou a entender que a gente precisa trabalhar como se a natureza, como a floresta é, como a natureza é originalmente. Então, a gente começou a querer fazer um trabalho de trazer novamente plantas para cobrir o solo, proteger o solo, né? Como a Ana Primavesi fala, se você não cuida do solo, o solo fica doente. E se o solo está doente, ele vai produzir uma planta doente e o homem vai ficar doente. E aí a gente começou a fazer esse tipo de trabalho aqui, que é o que a gente tem. E deixa eu ver aqui. Que é a adubação assim, verde, a mistura e o consórcio de plantas, todas ao mesmo tempo, numa mesma área. Aqui nós temos crotalária. Deixa eu ver. Espera aí. Não, opa. Espera aí, gente.
Disfarce. Como que eu faço aqui? Rogério, dá uma ajuda aqui. Então, aí nós temos aqui a crotalária, aqui nós temos o mileto, os dois juntos. Aqui nós temos novamente a crotalária com mileto, nós temos pé de galinha, que era considerado uma invasora, né, e uma planta que destruía o solo e tudo, e agora nós estamos plantando ela. Ela está se tornando nossa amiga, ela está vindo para proteger o solo, e a gente entendendo que nós podemos ter todas elas juntas e reunidas e proteger a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu, que é o solo. Porque sem o solo, nós não temos nada. Se a gente não produzir, não enxergar que o solo é que é o grande transformador, se a gente não proteger ele, e aqui nesse caso, a gente, por exemplo, nós tínhamos aqui, acho que 1 mês e meio, 2 meses só de plantio, nós já estávamos roçando aqui, né? E a cobertura fica lá. Né? Então, aquilo ali é uma das maneiras da gente fazer. Né? Uma das maneiras é essa, adubação verde. Você vem, planta e cobre o solo. E, depois disso que a gente viu, a gente começou a ver o trabalho do Ernest também. Né? Fui atrás do trabalho dele e começamos e fizemos esse experimento de 14 hectares aqui, plantando entre as leiras, árvores que são... Eu não sei se alguém conhece, se vocês conhecem o trabalho da agricultura sintrópica, do Ernest Götz, que é uma agricultura que visa a organização, interação, o consórcio de plantas todas, preservando todo o ambiente, né, o ecossistema. E as plantas todas, nesse sistema, todas fornecem umas para as outras aquilo que a outra não tem. Então, aqui, na verdade, nós temos várias plantas. Nós temos mandioca, temos feijão de porco, temos eucalipto, mogno africano, temos aroeira, canafístula e várias outras árvores. E, assim, eu posso plantar o que eu quiser. Foi isso que eu entendi, que nós podemos, ao mesmo tempo que fazemos larga escala, nós podemos, ao mesmo tempo, criar esses corredores que vão ajudar na umidade do solo, que vão impedir com que o vento tire toda a umidade do solo. E aqui, nesse caso, a gente faz sempre a gente roça entre as leiras aqui. Por quê? Porque um dos objetivos e uma das bases da agricultura sintrópica é que, cada vez que você roça, você corta, o grande pulo do gato que o Ernest fala, é a poda. Porque todo sistema precisa de poda. Se você deixa de podar, ele deixa de mandar informações para as outras plantas que ele está sendo renovado. E, cada vez que a gente roça, as plantas todas sentem com que o sistema estivesse sendo renovado. Ele deixa ele não entra em senescência, né, não vai envelhecendo, e ele diariamente, não, todas as vezes que a gente roça, ele emite novas informações e fornece também uma planta para a outra aquilo que a outra não tem. Então, a gente começou a perceber que a gente pode trabalhar dessa forma, a gente pode criar esses corredores aqui para a fauna, né, que hoje em dia não existe mais em larga escala, né, que os animais não têm como passar de um lugar para outro. Né, e aqui nós estamos criando o quê? Nós estamos criando aqui caminhos para eles, alimentos. Nós temos vários alimentos que a gente tem que produzir alimento para os animais também. Então, e com isso não onera nada. E para nós, então, que somos agricultores médios e de maior escala, para nós vai ser muito bom. Nós estamos criando aqui o quê? Uma diversidade de produtos. Nós não vamos ser só, porque atualmente nós produzimos soja, milho, feijão, mas agora nós somos produtores de banana, de mandioca, de madeira, porque eu coloco ali a madeira, não interfere em nada a árvore de madeira. Então, isso é acessível a qualquer um. Aquele produtor de pequena escala, aquele que pode fazer no seu próprio sítio, nós, que somos médios, e os grandes. E produzir dessa maneira, protegendo os solos. Podemos fazer da maneira que quisermos. Então, esse foi o grande, sabe, a grande transformação que está acontecendo nas nossas vidas.
E eu queria só deixar mais uma coisa aqui, dizer assim que nós mulheres temos assim, ainda temos, a maior parte das mulheres, elas ainda são as grandes pessoas que fazem compras, que abastecem os lares, né, e que compram os alimentos do dia a dia. E com isso a gente tem o poder de dizer não para aqueles produtos que a gente não quer, que a gente acha que não são saudáveis para as nossas famílias. E, com isso, fazer uma transformação, uma revolução, dentro sem briga, sem nada. Podemos simplesmente dizer não para aquilo que nós não queremos para as nossas famílias. Foi isso que a gente fez na nossa família, nós estamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.